Quando o projeto termina? O projeto está dentro do prazo? Essas são as perguntas que o gerente de projetos mais ouve. E você responde elas com o cronograma do projeto. E o primeiro passo para construir um cronograma profissional é estimar a duração das atividades. Nesse vídeo eu vou resumir toda a parte conceitual e teórica sobre estimativas e juntar com um exemplo prático utilizando inteligência artificial para você começar o cronograma do seu projeto com o pé direito. E aí, beleza? Leandro Barbeito. Além do conteúdo que existe no PMBOK, o PMI tem um guia exclusivo sobre estimativas. E eu vou resumir os conceitos, técnicas e abordagens que são úteis tanto para um projeto tradicional quanto para um projeto ágil e podem ser utilizados na estimativa de custos, recursos, duração, entre outras coisas. Beleza? Então bora pro vídeo. O que é uma estimativa? Vamos começar entendendo por que estimamos. Por natureza, um projeto é repleto de incertezas. Nós planejamos buscando previsibilidade, ou seja, queremos que as coisas aconteçam conforme o nosso plano. Quando não temos certeza do valor ou do resultado final de alguma coisa, nós estimamos. Mas o que é uma estimativa? Uma estimativa é uma avaliação do provável valor ou resultado de uma variável. As palavras-chave aqui são avaliação e provável. Avaliação significa que é resultado de um processo. Provável significa que toda estimativa tem uma probabilidade associada. Ou seja, não tem como ter certeza que a estimativa vai acontecer na realidade. Nesse processo, você tem que focar em dois pontos. Primeiro, você deve focar em acurácia e não precisão. Precisão mede o nível de exatidão ou proximidade dos resultados. Acurácia mede o quão próximo do valor-alvo você está. Você já deve ter visto esse quadro. Obviamente, ter precisão e acurácia é a melhor combinação, mas entre as duas, você deve focar em acurácia. Segundo, sempre que possível, forneça uma faixa de valores ou indique a probabilidade associada da estimativa. Dizer que uma tarefa pode durar entre 1 e 4 dias ou que em 80% dos casos a tarefa durou até 3 dias é muito melhor do que dizer que a tarefa vai durar 2 dias e meio. A gente fornece uma estimativa com um único número, também chamada de estimativa determinística, para simplificar a mensagem para algumas audiências, mas isso deve ser feito com muito cuidado. E qual é o principal fator que garante a qualidade de uma estimativa? A qualidade da estimativa depende da qualidade da informação. Como gerente de projeto, você deve garantir que os especialistas e os profissionais que vão executar as tarefas estejam disponíveis para elaborar as estimativas. E caso eles não estejam, você deve registrar esse fato como risco do projeto. Aqui não tem discussão, se entrar lixo, vai sair lixo. Ter os especialistas e os executores é muito bom, mas contar com uma base histórica de estimativas do time que comprovam que aquele tipo de atividade, em 80% dos casos, levou até 3 dias é outro patamar. Entretanto, na prática, essas bases históricas são muito raras. E a qualidade da informação ela vai variar de acordo com o momento que o projeto se encontra. Como você pode ver no gráfico, no começo do projeto, quando temos poucas definições e pouca informação, a acurácia das estimativas, ou seja, a variação das estimativas pode ser muito alta e ela vai melhorando ao longo do tempo. Esse conceito chama-se cone da incerteza. Essa parte conceitual é importantíssima, porque apesar do gerente de projetos não gerar as estimativas, ele é responsável por garantir que o devido processo seja seguido e por educar os membros da equipe em relação à teoria, conceitos e técnicas de estimativa. Para quem quiser se aprofundar no tema, eu vou deixar links na descrição. E agora que a gente já fechou a parte conceitual, vamos focar nas abordagens e técnicas de estimativa. Abordagens e técnicas de estimativa. As abordagens e técnicas de estimativa, elas vão variar conforme o tipo do projeto, o momento em que o projeto se encontra, a experiência da equipe do projeto, a variável que está sendo estimada, entre outros fatores. Segundo o PMI, existem 3 abordagens principais. A abordagem qualitativa é utilizada quando queremos estimar variáveis que são baseadas em percepção, como benefício, valor, impacto. Nós criamos perguntas ou questionários e utilizamos técnicas como grupos de foco,
entrevistas, pesquisas. Essa é uma abordagem que permite uma grande flexibilidade, porém, os resultados são bastante subjetivos. Mas para algumas variáveis, essa é a abordagem mais indicada. A abordagem relativa é muito utilizada nos projetos ágeis. Essa abordagem consiste em comparar os itens que estão sendo estimados entre si e dar tamanhos relativos a eles. Esses tamanhos relativos podem ser baseados em tamanhos de roupa, técnica conhecida como t-shirt sizing, ou numa base numérica, como por exemplo a sequência de Fibonacci. Um ponto crucial na estimativa relativa é que uma variável de tamanho G é o dobro de uma variável do tamanho M, ou uma variável do tamanho 13 é o dobro de uma variável do tamanho 8, seguindo a série Fibonacci. A estimativa relativa, ela privilegia a velocidade, não a acurácia. Por isso que ela é tão utilizada nos projetos ágeis, mas ela não é adequada para os projetos tradicionais. Para esse, nós utilizamos a abordagem quantitativa. A abordagem quantitativa é a mais utilizada para estimar esforço, duração, custos e consiste em definir os valores numéricos diretamente para as variáveis. Existem 3 técnicas principais da abordagem quantitativa: a estimativa análoga, a estimativa paramétrica e a estimativa bottom-up. Novamente, cada técnica é adequada para um determinado caso. A estimativa análoga consiste em atribuir uma estimativa por analogia, com base numa estimativa passada para uma variável similar. Ela também é conhecida como estimativa top-down, porque ela é normalmente utilizada para estimar o projeto como um todo, ou mesmo suas fases. E ela é muito utilizada no início do projeto. Porém, nada te impede de utilizar essa técnica para estimar a duração de uma determinada atividade. A estimativa paramétrica utiliza uma fórmula matemática para estimar o valor da variável. É uma técnica muito utilizada para aquelas tarefas repetitivas. Por exemplo, se um conjunto de uma mesa e 4 cadeiras leva 10 minutos para ser montado, 5 conjuntos vão levar 50 minutos. As fórmulas podem ser simples como essa, ou podem ser bastante complexas com vários parâmetros. A técnica bottom-up, ou de baixo para cima, consiste em estimar cada pacote de trabalho e somar todas as estimativas para você ter uma estimativa do projeto como um todo. Para essa técnica, você precisa de lista de atividades e lista de recursos para cada pacote de trabalho. Por isso que ela é considerada a técnica que produz os resultados mais confiáveis. Porém, é a técnica que demanda mais tempo e mais esforço. Se você está curtindo o vídeo até agora, deixa aquele joinha porque me ajuda demais a decidir quais são os próximos vídeos que eu vou gravar aqui no canal. E no começo desse vídeo eu sugeri que você deve apresentar a estimativa usando uma faixa de valores ou com uma probabilidade associada. Vamos ver como é que a gente faz isso. Técnica PERT. A técnica PERT, ela nasceu na década de 50, buscando trazer os conhecimentos de estatística para a gestão de projetos, mas sem a necessidade de cálculos complexos. A principal fórmula dessa técnica é a do tempo esperado, que é dado pela equação estimativa otimista, mais 4 vezes a estimativa mais provável, mais a estimativa pessimista, tudo isso dividido por 6. Ao invés de utilizarmos os termos otimista e pessimista, talvez fosse melhor utilizarmos os termos mínimo e máximo. Pode parecer um detalhe, mas perguntar qual é a estimativa otimista para essa atividade é diferente de perguntar qual é o mínimo que essa atividade leva, qual é o máximo que essa atividade leva. E a estimativa mais provável vai permitir que o tempo esperado varie e possa ficar mais próximo do mínimo, do máximo ou da média, conforme vocês estão vendo no gráfico. Com isso, fechamos o resumo das abordagens e técnicas de estimativa e estamos prontos para a parte prática. Se ficou alguma dúvida sobre algum conceito, abordagem ou técnica, deixa um comentário que vai ser um prazer trocar essa ideia contigo. Estimativa na prática com IA. Nós vamos continuar o projeto do churrasco. O primeiro passo é você ter a lista de atividades revisada pela equipe do seu projeto. Eu já tenho a minha lista que eu criei no último vídeo. Se você não sabe como criar a lista de atividades, recomendo assistir os meus últimos vídeos, eu vou deixar um link no final. Nesse exemplo,
a gente vai utilizar a abordagem quantitativa e as técnicas bottom-up e PERT. Nós vamos estimar o esforço para a conclusão das atividades e eu vou utilizar um nível de precisão em minutos. Eu também vou pedir à IA que calcule a probabilidade das atividades serem concluídas em 50%, 85% e 95% dos casos. Eu estou utilizando o ChatGPT na versão gratuita, mas qualquer outro LLM serve. E eu vou mais uma vez utilizar o framework RACE para organizar o meu prompt, que fica assim. Como especialista em gestão de projetos, elabore uma tabela com a estimativa de esforço para cada atividade do projeto listado abaixo. Para cada atividade, considere 3 cenários: otimista, mais provável e pessimista. Utilize a fórmula PERT para calcular o tempo esperado. Em seguida, estime os tempos correspondentes às probabilidades P50, P80 e P95. Arredonde todos os resultados para blocos de 5 minutos. A tabela final deve incluir para cada atividade o código da EAP, descrição da atividade, tempo otimista, tempo mais provável, tempo pessimista, tempo estimado, P50, P80 e P95. Certifique-se de que todas as atividades tenham estimativas completas e que a tabela esteja organizada de forma clara e pronta para o uso no planejamento de projetos. Vamos ver o resultado. A inteligência artificial processou por 28 segundos, utilizou todas as fórmulas corretamente, gerou as estimativas muito coerentes, incluindo as probabilidades P50, P80 e P95. Agora, ainda não está pronto, assim como os outros exemplos. Você precisa pegar esses resultados e revisar esses resultados com o seu time do projeto. Então copie esses dados e monta uma reunião com eles. Eu montei esse roteiro com muito carinho, porque eu queria que ele ficasse completo, porém conciso e objetivo. E eu deixei alguns conceitos para os próximos vídeos que vão cobrir os outros passos para a elaboração de um cronograma profissional. Então, se você está buscando aprender ou se aperfeiçoar na gestão de projetos, pode assinar o canal e ativar o sininho que você não vai se arrepender. E como sempre, eu vou deixar 2 vídeos para você continuar os seus estudos. O primeiro, para quem ainda não assistiu meu vídeo sobre como criar a lista de atividades, e o outro, que é a playlist dessa série Gestão de Projetos Tradicional com IA. Beleza? Curtiu? Então até o próximo vídeo. Valeu!